Oi, gente! Agora sim. Opa! Já estamos chegando. Só falta a Cris agora. A gente estava aqui fazendo outras. Isso, Cris. Olá! 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 Agora, Conseguimos! Né? Então, a então, a ferramenta nova ferramenta é nova é ótima. ótima, Mas eu acho que mas eu para acho que para lives lives individuais. individuais. Ah, certo. Tem alguma Tem coisa alguma aí? coisa Parece que aí, alguém parece está que com o alguém está com o telefone telefone ligado. ligado, Tá fazendo tá eco. fazendo eco. Aqui não tá. Só Tem tem. alguém junto de você assistindo a live? Não tem não. Só tô Subiu para eu mim o aqui. Pra mim, eco. o eco. Diminuiu? Parece que é. Você Parece que mexeu no você mexeu no volume? volume. Não, mexi no fone. Eu acho que tá Eu dando acho que tá eco seu dando eco fone. seu fone. Hum, vou tentar sem o fone então. Peraí. Muito baixo? Agora eu não tô ouvindo eco mais. Mas eu não te escuto. Agora você me escuta? Te escuto sem eco. Era o Pronto, fone. era o Ah, fone. que bom que você já tá aqui. Mônica também já tá aqui. Agora vamos ver a galera que vai chegar, né? Vamos Isso. lá. E já tinha algumas pessoas Olha, que estavam Marina, muito convocando. bem. Muito bem. Cris, eu tô super feliz da gente estar aqui hoje, dando esse pontapé inicial, né? Na primeira live do programa Meu Florescer. Isso, eu Viram também. outras, né? Com as outras profissionais envolvidas, As nossas parceiras, né? com as nossas, com as demais parceiras que estão fazendo esse trabalho lindo, incrível juntas. É, eu acho que é super importante esse movimento que a gente está fazendo, principalmente nesse momento, né, de é, é, tanta incerteza, as pessoas estão realmente procurando outras oportunidades de realizar o que elas desejam. É, muitas vezes elas ficam nessa loucura de fazer as coisas do dia a dia e vão deixando coisas para. Oi, Iracema, você participou da live anterior, tenho certeza, eu lembro desse nome. Então as pessoas vão deixando, né, muito seus sonhos, deixando seus projetos, e isso acaba fazendo com que elas fiquem em último plano e vivendo uma vida meio que no automático, né? Vai Então, engavetando, né? Vai isso. criando sonhos e montando seus projetos e botando na gaveta. Ah, E que botando bom. na gaveta, exatamente. E aí eu acho que a ideia da gente estar aqui juntas hoje é a gente falar um pouco sobre isso, sabe? Falar um pouco sobre a realização de sonhos e não somente uma vida no automático. Eu acho que esse momento é decisivo para as pessoas poderem pensar em oportunidades de tirar, oi, Cláudia, elas tirarem da gaveta questões que elas desejavam fazer muitas vezes, mas que iam deixando passar. Eu queria apresentar Cris, né? Para quem não conhece, eu vou me apresentar primeiro, talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu sou a Iesca Azevedo, eu fundei a Vida em Flor no ano passado. É um sonho antigo que estava guardado na gaveta até o momento em que eu pude colocar ele para acontecer. E, enfim, eu estou aqui com Cris Magalhães, ela é psicóloga, também trabalha na linha de transpessoal. Ela tem várias competências relacionadas com a profissão, né? E tem feito um monte de lives, ela é mais blogueira daqui Ah, desse grupo. era ótimo, né, Esca? Ela é muito blogueirinha e, enfim, ela está aqui hoje. Eu estou super ansiosa para a gente contar para vocês um pouco e também escutar. Se tiverem perguntas, façam aí, porque o que a gente não conseguir responder aqui, a gente vai responder depois. Fiquem tranquilas quanto a isso, tá? O que a gente quer é que todo mundo saiba que a parte mais importante hoje é a gente abrir a oportunidade para sonhar e realizar sonhos. Não adianta sonhar, né, Cris? Quer contar um pouquinho para a gente sobre essa questão de realizar sonhos? Vamos lá.
Primeiro, a Iesca, obrigada por esse convite. Eu também tô adorando a gente abrir um espaço aqui para mudar um pouquinho de assunto, né? Eu acho que está na hora da gente começar a mudar de assunto. Nós estamos vivendo um momento assim bem desafiador, bem exigente com a nossa resiliência e um momento que mexe com os nossos medos mais profundos, que mexe com a nossa possibilidade de previsão, né, de o que está pela frente, e, e muito tem sido falado sobre isso, inclusive, né, muitas lives têm sido feitas sobre isso, assim, os profissionais estão se dedicando a tentar ajudar as pessoas a passarem melhor por esse período. E, Sim, e muitos, inclusive, têm conseguido, têm, assim, trazido dicas super importantes, as pessoas estão tentando fazer coisas diferentes para se manterem bem, se manterem equilibradas. Mas o fato é que esse momento nos provocou e nos exigiu um mergulho dentro da gente, né? sim. Queria quem queria um tempo para si, quem queria um tempo com a família, e quem não queria também. Então, está todo mundo nesse mesmo barco, né? E aí, nesse momento assim, que está todo mundo pensando assim, como é que eu vou me manter bem? Como é que eu vou fazer para que esses dias confinada dentro de casa, com as mesmas pessoas o tempo inteiro, sem fazer nada diferente, sem tocar minha vida e tal, como é que eu faço para me manter bem nisso? Só que o tempo inteiro falando de medo, de coronavírus, de isolamento, das histórias políticas que têm acontecido, né, no nosso dia a dia do nosso país. Isso. Então, tudo isso sendo falado todos os dias não tem ajudado muito a gente a se manter bem. Está na hora da gente começar a virar um pouco o ângulo que a gente está vendo as coisas, né? O mais interessante, Cris, disso que você está falando, é que justamente nessa fase que a gente está dentro de casa, a gente está colocando para funcionar um programa que ele é super inovador no mercado. A gente não vê ninguém fazer isso, que é o programa Meu Florescer, né? Exatamente. Então, Então, agora assim, é hora da gente começar a olhar para o que a gente deseja fazer. E aí talvez algumas pessoas digam assim, poxa vida, como é que eu vou pensar no que eu desejo fazer se está tudo tão imprevisível, né? Como é que eu vou fazer isso? Mas a questão não é a gente prever como é que vai estar o mundo. É a gente começar a buscar as respostas dentro da gente. isso. E o primeiro passo para essas respostas é a gente decidir o que a gente quer da nossa vida. Rodrigo A gente está num momento. Oi, Rodrigo! e A gente está Tainá. num momento assim muito privilegiado de poder fazer esse mergulho em si e buscar as nossas joias que estão meio perdidas lá dentro, esquecidas às vezes, né? E é aí, foi justamente daí que surgiu a nossa ideia, né, de a Iesca, a minha e de várias parceiras nossas, nesse programa do Meu Florescer. É um momento em que a gente pode regar as nossas flores. E Cris, você sabe que tem muita gente que me pergunta assim: ah, mas é muito fácil falar de realizações, mas você não está vendo que a situação está muito difícil? Não está vendo que a gente só está pensando em se manter vivo? Como é que a gente vai pensar em realizar sonho? Eu acho que justamente o fato de que agora a gente está vendo a vida por outro ângulo e a gente está tendo a oportunidade de repensar valores, repensar posicionamentos, nossa estrutura de vida que a gente criou até agora, o que é que faz sentido e o que é que não faz. Eu acho que justamente isso é um terreno fértil para que a pessoa observe
esse sonho como algo que, se ela não realizar agora, talvez ela não tenha muito mais tempo para realizar, porque, né? Ou ela aproveita isso de uma forma positiva e utiliza esses questionamentos agora como mola propulsora, ou eu acho que fica muito difícil depois, a pessoa vai entrar na vida normal, que ela acha que é normal, e mais difícil se torna ela parar para. Ó, Carol, eu que o digo, eu sei, Carol. E mais difícil fica para a pessoa conseguir pensar em dedicar tempo para realizar as coisas que ela realmente deseja, sabe? O que é que você Porque acha, Cris? tem uma coisa que está acontecendo agora, Iesca, porque assim, eu continuo atendendo os meus clientes online, né? E tem uma coisa que está acontecendo agora, é que as pessoas estão se deparando com um acontecimento que muitas vezes a gente passa a vida inteira sem perceber. É que a vida é finita. Isso. Então, muitas vezes as pessoas, assim, quando estão vivendo situações gravíssimas de saúde, né, com uma doença terminal, alguma coisa assim, elas têm ali na frente delas a oportunidade de olhar e dizer assim, nossa, minha vida pode acabar a qualquer momento. E nós estamos hoje coletivamente, o mundo inteiro, vivendo essa situação. E isso tem feito com que as pessoas questionem, como você estava falando, repensem valores e questionem se o que elas estavam dando prioridade é de fato prioritário na vida delas. Sim. Então, esse é um momento muito especial que a gente pode aproveitar assim, de uma forma muito importante para trazer para o alto da nossa lista de prioridades o que de fato importa. Então. E E me... aí a gente lança essa pergunta, né? Que vida você deseja ter? Que pessoa você deseja ser quando o isolamento acabar? Acho que essa é a questão que a gente tem que começar a se perguntar, a se fazer agora. O que E o você mais acha? interessante, Cris, é que é, tem gente que acha que a vida é o que acontece e não o que você programa, o que você se prepara para fazer, o que você corre atrás, né? E quando a gente fica achando que a vida é o que o que acontece com a gente, fica muito difícil porque a gente se posiciona de uma forma muito determinística. Ou seja, eu estou aqui hoje porque a vida quis assim. E não é muito verdade isso. Claro que tem coisas que são imponderáveis. A gente não tinha calculado que a gente já está passando por isso agora. Ok. Esse foi digamos assim, foi a parte inesperada da vida, porque a vida tem. Mas é lógico que se a pessoa tem um desejo, por exemplo, de morar fora do país, se a pessoa tem um desejo de mudar de cidade, se ela tem um desejo de ter filhos, se ela tem um desejo de casar, de mudar de profissão, se ela deseja qualquer coisa, ela tem que percorrer um caminho para que ela consiga alcançar. E não importa se isso é durante um momento que a gente está, ou se isso é em outro momento da vida. O importante é que, para ela conseguir realizar, ela precisa se colocar no movimento de realização e não ficar esperando a vida trazer para ela. Muita gente fala, tem até uma piada antiga que fala assim: eu fico pedindo a Deus para ganhar na loto. Aí alguém pergunta: e você já jogou na loto? Não, nunca jogou. Então, como é que você nunca fez determinada coisa? Você não faz, não dá os passos na direção do que você deseja e você espera realizar. Você espera que aquilo caia do céu no seu colo, né? E você, o que você acha? Tem uma, tem uma frase de um filósofo contemporâneo de Cristo, Sêneca, que eu Sim, acho muito importante e muito a ver com o que a gente está falando. Ele diz assim, para o marinheiro que não sabe para onde ir, nenhum vento é bom. Então, quando a gente não sabe o que a gente deseja e o que a gente quer fazer da nossa vida, aí a gente fica como um barco à deriva, ao sabor da maré. Quando a gente sabe o que quer, quando a gente sabe em que direção deseja ir, é claro que na vida tem acontecimentos que são completamente imprevisíveis.
mas aí a gente pode ir manejando o nosso barco e usando esses acontecimentos como um vento para soprar as nossas velas. Só que se a gente não sabe para onde a gente quer ir, não tem o que fazer. A gente só se deixa levar. Aí a gente só sofre as mudanças que acontecem na vida, né? O nosso desafio, eu acho que é a gente ser agente das mudanças que acontecem na nossa vida. E aí estão perguntando aí, né? E como descobrir esse desejo, esse sonho? Pois é, esse é o primeiro passo de uma caminhada lindíssima. É, Buscar os nossos desejos lá dentro da gente. E esse é um momento muito propício para isso, quando a gente está vendo assim que um monte de coisa que a gente costumava dar importância, agora ficaram completamente desimportantes, completamente supérfluas. Então, vamos buscar esse desejo dentro da gente. E às vezes, buscar esse desejo, encontrar nosso propósito, encontrar nossa missão, pode ser alguma coisa mais difícil da gente acessar. Sabe uma coisa que eu percebo, Aiesca, que às vezes a gente é treinada, adestrada a isso. não desejar, a não ouvir os nossos desejos, a não sonhar. E quando a gente é, ao longo da vida, treinada dessa forma, e a nossa sociedade faz muito isso, às vezes fica um pouco difícil de acessar esses sonhos, de acordar esses sonhos, né? E às vezes a gente precisa de ajuda, É verdade. justamente para perceber, para encontrar essas joias preciosas lá nos nossos guardados. É bem por aí mesmo. Engraçado que hoje eu estava querendo me lembrar qual era o meu sonho quando eu era criança. Porque eu acho que nossos sonhos de infância, eles dizem muito sobre a gente. E aí eu estava me lembrando, Cris, que quando eu tinha, assim, na faixa dos 5, 6 anos, o meu sonho era me tornar bailarina. Porque, eu não sei se você lembra, mas na época que eu tinha essa idade, era muito comum passar na TV, às vezes passava uma ópera inteira, ou passava um espetáculo de balé inteiro, tipo Lago dos Cisnes, enfim. E eu ficava encantada com aquilo, eu ficava vendo aquela movimentação no palco, vendo aquela saia da bailarina e tal, enfim. E aí, por causa disso, eu acabei começando a fazer balé aos 6 anos de idade, né? Quando eu despertei por esse lado e tal. E desde 6 anos de idade que minha vida sempre foi me expressando pelo corpo. Foi justamente no caminho de danças diferentes que eu fiz e que eu me aprofundei, que eu estudei, que eu tive a oportunidade de conduzir grupos com danças diversas. Então, assim, eu não me tornei bailarina, acabou sendo digamos, uma forma, eu realizei de uma forma diferente do que eu pensei quando eu era criança, mas a dança nunca saiu de mim, né? E aí, assim, hoje foi muito interessante porque eu pensei sobre isso hoje. Falei, caramba, meu sonho era esse. E eu consegui realizar de outra forma, acho que me satisfaz perfeitamente, né? Mas, por exemplo, às vezes eu observo algumas pessoas, principalmente a juventude, assim, os meninos que estão na época de tomar decisões de o que é que vai estudar, como é que vai ser. Oi, Ivana, o que é que vai ser quando entrar na universidade, qual é a profissão que quer seguir. Aí, às vezes, o jovem fala assim, eu escuto muito isso às vezes quando eu estou atendendo com florais. Ah, mas é porque eu estou numa dúvida. Eu não sei se eu faço teatro, eu não sei se eu estudo biologia e eu não sei se eu estudo comunicação. Aí você fica olhando assim e diz, meu Deus, são três coisas tão diferentes que é tão difícil isso, né? E aí, de repente, você fala, não, porque eu vou fazer um curso técnico de tal coisa que não rima nada com a faculdade que eu quero fazer. E aí fica totalmente uma situação que ele não se define para onde é que ele quer ir. Porque ele tem tantos cursos, ele faz cursos de informática, cursos de idiomas, mas ele não sabe no que de fato aquilo vai ser aplicado.
Acho que essa é a importância da condução de um trabalho por pessoas que estão acostumadas a ajudar a conduzir esse processo, porque ajuda na tomada de decisão, ajuda a afunilar um pouco justamente esse mar de oportunidades, porque hoje em dia a oportunidade está aí para todo mundo. E tá tudo disponível na internet, está tudo disponível em vários outros canais até. Então, é muita oportunidade. Às vezes a pessoa não sabe o que é bom para ela. Ela sabe Sim. porque alguém falou que engenharia dá dinheiro, por exemplo. Ah, quero ser engenheiro porque eu vou ficar rico. E ser rico é tudo na vida, gente? Ajuda um bocado poder pagar os boletos com tranquilidade, mas e aí, depois que você percebe que seu sonho não era aquele, que talvez com seu sonho você também ficasse rico, né? Ou Uhum. vivesse bem, vivesse uma vida confortável. Então, assim, é, tem esse ponto que eu acho que precisa ser ponderado. É necessário haver ponderação, porque a gente está falando de sonho, né? A gente está É, falando de e sonho. eu acho que muitas vezes, e até muitas vezes, os jovens estão sendo levados a pensar, na escolha profissional mesmo, levados a pensar em o que dá dinheiro, Isso. o que o mercado está aceitando. Se a pessoa tem aptidão para aquilo ou não, se a pessoa gosta daquilo ou não, completamente desnecessário esse raciocínio. Só que isso vai fazendo com que as pessoas vão se afastando de si próprias, vão se tornando separadas de si, né? Isso tem gerado tanto desassossego depois, quando as pessoas têm 30, 40, 50 anos, tá tão aí, muitas vezes, a origem de problemas sérios que as pessoas vivem, né? De problemas de autoaceitação, de autoconfiança, de ter mais segurança. E a gente vai buscar isso, vai puxando a cordinha e chega lá na escolha de uma profissão que não tinha nada a ver com ela. E quantas pessoas a gente vê, né, Ayesca, você pode falar um pouco disso, que decidem mudar de profissão quando se tornam mais maduras, muitas vezes tendo vivido uma profissão assim de uma forma brilhante. Eu tenho um exemplo na minha família, inclusive, né? A minha irmã era jornalista, assim, top de carreira, e largou o jornalismo e foi fazer veterinária, com quase 40 anos. E hoje é coordenadora de um curso universitário de veterinário. Então, ela e tantos outros, e aí eu gostaria até que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Ah, sim. Pode deixar a sua profissão de origem, sua primeira formação, uma profissão que também gostou, que era o caso da Silvia, né? Que ela também é, era assim, tinha prazer naquela profissão, deixou e foi buscar a realização de um outro sonho. Isso. Mas assim, eu acho até que é um ponto interessante você falar, porque tem muita gente que acha que a hora de olhar para a vida, a hora de pensar em realizar sonhos é só quando você está insatisfeito, você está chateado, você está irritado com o seu trabalho. E não é muito verdade isso, né? Eu vivi uma realidade de muita satisfação na minha carreira. Os últimos 10 anos, meus últimos 10 anos de carreira foram 10 anos sensacionais para mim. Eu escolhi onde eu iria trabalhar, eu tive essa sorte. Fui convidada para fazer trabalhos que me davam muita satisfação por realizá-los. Mas, de certa forma, eu sentia que esse desejo de, por exemplo, abrir meu espaço para terapias, para desenvolver pessoas, é um sonho que eu tenho há 15 anos. Mas que eu precisei me organizar para ele, né? Eu precisei cumprir etapas e saber que em algum momento ia ter uma virada de chave, que eu não ia acabar meus dias exercendo o jornalismo, que eu exerço há 27 anos, porque foi uma decisão que eu sabia que em algum momento acabaria, mas, por outro lado, também tem uma questão de que não foi a insatisfação que me fez pensar sobre isso. Não foi tipo, eu vou abrir um espaço terapêutico porque eu vou ficar rica. Não. Foi o reconhecer que tinha uma missão, além da missão que eu já estava cumprindo,
que era o meu papel no trabalho com comunicação, tinha outra missão que eu não estava exercendo. E aí, a partir desse momento que você percebe que tem uma oportunidade de você fazer a transição, você vai e faz. Mas não é simplesmente vamos ali, acordei e a partir de hoje não me chamo mais de jornalista porque eu mudei de profissão. Não é assim que funciona. E as pessoas precisam ter segurança de que fazer isso, de qualquer que seja a forma, ou por insatisfação, ou porque você sabe que tem algo que você precisa realizar, que você deseja e tudo, de qualquer forma, é um trabalho difícil. É um trabalho que envolve um luto, porque a gente não ganha nada sem perder nada, né? E ninguém quer perder, mas perder é necessário e faz parte do processo de amadurecimento. Faz a gente valorizar as coisas que a gente realmente deve valorizar. Então, eu acho que é a parte mais singela de fazer uma transição de carreira, por exemplo, é você ter certeza que todo perrengue que você passar, você está seguindo um propósito, né? Seguindo um propósito. Eu não escutei. Você tá muda. Seu volume abaixou muito. Não, não escuto você, Cris. Tem alguma coisa aí que não tá saindo aqui no áudio. Tá. Eu tava pensando, Cris. Ai, Cris vai voltar. O que que aconteceu? Gente, tantas pessoas queridas. Ai, Massinha chegou. Que alegria. Cris vai voltar. Tá me Oi, ouvindo agora? Cris. Agora sim, voltou. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que foi, que a sua voz ficou baixinha e eu fiquei sem som também. Não sei o que que houve. Desculpe. É, então, Cris, eu queria saber o que é que você está achando da ideia do programa Meu Florescer. Como é que você acha que pode ajudar pessoas, né, dentro da especialidade sua, que é psicoterapia e tal? Me Sim. conta. Então, olha só. é, Quando a gente pensou esse programa, o Meu Florescer, em ajudar as pessoas a despertarem para a necessidade de serem agentes de mudança na sua própria vida, né? Aí a primeira coisa para isso é identificar quando é que é necessário mudar. Então, pode ser, como você estava falando, né, Iesca, uma Uhum. mudança que parta de um momento de insatisfação, de infelicidade. Pode ser uma mudança para novas realizações, novos projetos, né? Só que muitas vezes, assim, de uma forma muito comum, inclusive, a gente vê as pessoas arrastando situações que estão, assim, gritando, pedindo mudança na vida delas, e as próprias pessoas não percebem. Então, por exemplo, as pessoas começam a adoecer, começam a desenvolver sintomas físicos que estão mostrando que aquele estilo de vida, que aquilo que a pessoa está fazendo, que a forma como ela está vivendo, não está legal. Então, essa é um dos sinais de que a gente precisa mudar. Um outro sinal que a gente precisa. Você ficou muda de novo. Você tá muda de novo, Cris. Você tá muda de novo. Eu acho que você vai ter que sair novamente. Ai.
Ai, gente, não sei o que está acontecendo. Eu acho que é muita gente fazendo live ao mesmo tempo. O Instagram tá chateado. Gente, que legal. Bom ver vocês aqui. Que legal. Deixa eu visualizar aqui. Cris vai entrar aqui. Vem, Cris. Tá vendo, Rodrigo? Que coisa. Olha só, né? Desculpa, gente, é que tá entrando uma ligação aqui, tem alguém tentando falar comigo, e quando entra a ligação, o meu som acaba. Ai, Jesus Cristo. Pois é, não sei o que aconteceu. Tá dando muito aqui. Desculpem. Carol está dizendo aqui que é a internet. Então, tem um outro sinal bem importante para a gente prestar atenção, que é assim, quando a gente está no limite, que tudo nos irrita, a qualquer momento a gente está dando choque, tudo a gente explode. Isso está dizendo assim, peraí, dá uma paradinha, olha para o que está acontecendo na sua vida, olha para o que você está fazendo, o que está demais e que está levando você até ficar aqui. Um outro sinal de que a gente precisa mudar é quando existe, tá tudo certo na vida, né? O casamento tá ótimo, os filhos estão ótimos, o trabalho tá ótimo, mas tem alguma coisa aqui dentro que tá, parece que tem um vazio de alguma coisa que precisa preencher. Bora lá ver o que que é isso. E aí, pensando nisso, né, tudo, a gente foi burilando o meu florescer. Então, uma das primeiras coisas é identificar quando a gente precisa mudar, né? Que pode ser mudar para sair de uma situação desagradável, para sair de uma situação de dor e fazer algo melhor, ou pode ser sair de uma situação boa para uma melhor ainda, para fazer coisas novas, para trazer o novo para a vida da gente, né? E aí, o que a gente pensou, assim, a minha área é principalmente, né? Você estava falando das várias competências, né? Assim, minha área é principalmente a psicoterapia, de a gente ajudar, através da psicoterapia, de sessões de psicoterapia, as pessoas a identificarem o que elas desejam fazer na sua vida. O que elas querem realizar na sua vida. O que elas já sonharam um dia e que ficou lá atrás porque tinha que trabalhar, porque tinha que criar filho, porque tinha que correr para dar conta de tudo. E o que é que ficou lá atrás? Né? E que faz a vida ter sentido, faz a vida ser gostosa de ser vivida, faz a gente acordar de manhã com vontade de viver aquele dia, porque aquele dia vai trazer coisas novas, vai fazer a gente aprender, vai fazer a gente brilhar. Então, é isso que a gente quer oportunizar para as pessoas com o meu florescer, que as pessoas realmente se sintam florescendo, né? Você sabe, Cris, que uma coisa legal que você falou aí, você falou foi de, as pessoas podem estar com casamento, tudo bem e tal. E eu acho que o programa Meu Florescer, a gente precisa lembrar as pessoas que ele não é somente para pessoas que querem mudar de carreira. Eu falo carreira porque é o exemplo mais recente que é meu, é próprio, e eu tenho experiência para falar sobre isso. Mas às vezes as pessoas têm, por exemplo, algumas questões que são relacionadas a casamento, namoro, os relacionamentos amorosos, né? Em geral, que podem estar pedindo um cuidado, uma atenção diferente. Às vezes também isso se aplica, esse florescimento se aplica na imagem da pessoa, como ela se vê, e não necessariamente se ela precisa ser gorda ou magra, não é isso, é mais na autoimagem, no como ela está se enxergando no mundo, Muita né? preocupação com a forma que ela está se apresentando, né? Que ela se Isso. vê e o que fazer a respeito disso. Isso. Ou às vezes ela quer fazer um projeto de repente, mudar a forma física, quer cuidar mais da saúde, tá com a saúde desleixada e ela sabe que desleixou
e tem uma questão que precisa ver, às vezes é glicemia, é colesterol e tudo mais. Então, se Uhum. aplica também nessa questão, né? Familiar, de ter mais vida com a família, de viver numa família realmente em que a pessoa está presente naquela família. Então, eu acho que esse programa que a gente idealizou, ele é um programa que ele abarca todas as áreas da vida de uma pessoa, né? Então, o que a pessoa precisa é somente dedicar tempo para ela, amor para ela, né? E nesse É. aspecto, eu acho que tem um ponto bem interessante, que é o trabalho que eu posso fazer, que é o de terapia floral. E a terapia floral, para isso, é batata, porque não adianta a pessoa planejar e depois ela querer realizar se a pessoa não tem o hábito de realizar. E muita Perfeito. gente tem 400 mil coisas na cabeça, mas não realiza uma sequer. Então, Muito quando a gente esforço. pega e faz o tratamento com o floralzinho, o floral ajuda a pessoa a aterrar as ideias que ela tem na cabeça, que são ideias brilhantes, ideias fantásticas, mas que só vão ser fantásticas e brilhantes no momento que elas estiverem realizadas. Senão a pessoa fica com sentimentos de frustração, de algo que ela é como se fosse uma gestação que não se completa. E quando você entrega para a pessoa um suporte de florais, a pessoa consegue parir aquela ideia que ela está gestando, né? Isso. E aí a gente está falando, né, Aesca, de além de buscar os desejos dentro de si, a pessoa se conhecer também, não só nos Uhum. seus sonhos, nos seus desejos, mas se conhecer nos seus desafios, nos desafios que ela própria tem consigo. E se Isso, conhecer nas suas forças. Que talentos ela tem, que forças ela tem, que pode explorar melhor ainda, né? é Para verdade. conseguir realizar o que ela deseja. É verdade. E essas realizações, assim, tem gente que acha que tem que ser algo muito grandioso, né? Tem gente que fala, não, porque para fazer uma realização, eu tenho que me preparar 500 anos para poder realizar. Gente, realização é realização. Não precisa ser a construção de uma cidade. Ninguém tem que ser é, um grande arquiteto para construir uma Brasília de novo. Já Outro dia foi. A gente eu pode estava começar com coisas, realizações pequenas, isso. mas que para a gente significam muito, Outro né? dia eu estava lendo sobre o que é ter sucesso. Ah, isso é fantástico. Ter sucesso é algo que é tão individual. Carol está dizendo aqui que o tarô também pode ajudar nesse autoconhecimento, sem dúvida. Com certeza, Carol, e muito. Ter sucesso é algo que diz respeito muito à própria pessoa. Não é ter um super mega cargo, ser um alto executivo, um CEO de alguma empresa multinacional. Isso é um sucesso? Sim, é um sucesso para alguns parâmetros. Mas o que é ter sucesso para a pessoa? O que é ela sentir-se um sucesso? Às vezes é ela ter uma família maravilhosa, uma família em que as pessoas se amem, que as pessoas se respeitem. Maria Helena, que Maria Helena é minha mãe, ó. Ela está dizendo aqui, a vida não tem ensaio, tudo é estreia. A gente está o tempo inteiro estreando. E o tempo inteiro todo dia, a gente tem a oportunidade de ter sucesso. Mas o que é esse sucesso, né? E isso é preciso que a gente defina, assim, qual é o que é sucesso para mim, e não o que é sucesso para o social, o que é sucesso para fora. É o que vai me fazer bem, me fazer feliz, me fazer sentir realizada. E é interessante que nessa história, assim, trabalhando com pessoas, eu vejo algumas pessoas de muito sucesso, porque são muito satisfeitas consigo próprias e com a vida que construíram, né? Isso é muito legal de ver. E essas pessoas muitas vezes são consideradas sortudas, Aham. super, que os outros olham e falam assim, nossa, mas fulana é muito sortuda, porque ela trabalha no que ela gosta, ela tem uma família maravilhosa, ela ganha bem, esse fulano é muito sortuda.
E aí, lendo um autor de coaching, que Robbins, Anthony Robbins, lendo Anthony Robbins, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: sorte é a filha da preparação com a oportunidade. Então, quando a gente se prepara, acontece da oportunidade passar e a gente está pronta para aproveitar. E isso nos faz ter sorte. Então, as pessoas preparadas, as pessoas que se conhecem, que conhecem os seus desafios, que vão atrás de ultrapassar esses desafios e se desenvolverem, elas estão mais preparadas para as várias oportunidades que a vida oferece. Isso é E isso, verdade. do lado de fora, vai dizer assim: nossa, como a fulana é sortuda, né? Mas aí Então, veja só, também tem um outro ponto. Nem todo mundo suporta algumas coisas e acha que outras pessoas são mais sortudas do que ela, porque ela simplesmente não está suportando, ela não está chegando para poder encarar as dificuldades que as outras estão encarando. Então, a pessoa que está mais preparada tem mais resiliência para encarar, às vezes, um acordar mais cedo, para encarar, às vezes, uma rotina mais puxada, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, como muita gente faz. Então, quem está com mais, digamos assim, com mais preparo para suportar esse peso do que é o ônus que vem para você poder ter o bônus de realizar um sonho. Às vezes você precisa despender um pouco mais de energia para poder você ir lá na frente dizer, não, eu foquei energia nisso e agora eu tô lá, conseguindo conquistar. Mas quantas pessoas a gente conhece que diz assim, ah, eu não tenho condição mais de fazer uma pós, não tenho mais condição de fazer uma faculdade, não tenho mais condição de estudar nada e tal. Tudo bem, é uma opção. Agora, esta pessoa que sabe que não tem mais condição de estudar nada, que ela optou por não fazer mais isso, ela não pode se achar menos sortuda do que quem está ali fazendo. Porque são escolhas. Eu tem escolhi por muito tempo passar meus finais de semana fazendo uma pós. sim. Mas em compensação, eu abri mão de meu contato familiar, eu abri mão de muitas outras coisas, né? Para abrir mão de ir para a praia no final de semana, de estar na boa, de descansar, de ler livros, porque eu optei por uma pós. E eu acho que é isso. E tudo Quando a tem pessoa tem consciência contra, né? Tudo tem o ganho e tem a perda. e Cada tem escolha que isso. faz tem o ganho e a perda. Carol, Exatamente. aqui, e é uma coisa que a gente precisa levar em consideração também, em que momento de vida aquela pessoa está, né? Sim, Então, tem momentos em que a realização, em que o sucesso é conseguir vencer o dia. É conseguir, ela está dando um exemplo aqui, que um cliente dela disse outro dia que sucesso para ele, que sofre de depressão, é acordar, sair da cama e conseguir tomar café com a família. exato. Então, Foi é aquilo que uma eu falei coisa de realização, né? Não precisa exata, ser construir uma Brasília. é uma coisa enorme. Então, para a gente, isso assim, talvez nem conte, porque você levantar da cama e sair e ir tomar café com a família é uma coisa de todo dia. Só que para algumas pessoas isso é vencer um desafio muito grande. E por isso é importante da gente ver assim, para cada pessoa, qual é o desafio de agora? Que Isso. fase está sendo vivida e quais são as forças e quais são os desafios, né? E nisso, muitas vezes, nisso a gente precisa ou pode ajudar se a gente tiver uma visão de fora, uma ajuda para tornar mais claro o caminho. Um ponto importante sobre a questão do programa Meu Florescer é justamente o fato de que a gente optou por fazer desse programa algo que integre diversas técnicas e terapias para que a pessoa tenha oportunidades multidimensionais de se conhecer e não somente ficar na esfera do mental ou somente na esfera energética, né? Então, por isso a gente optou por fazer com que esse programa
ele integre técnicas diversificadas. Aí, por exemplo, a gente tem o reiki, a gente tem a oportunidade de fazer barras, né? Barras de access, a gente tem a oportunidade de fazer microfisioterapia, de fazer constelações sistêmicas, que inclusive quinta-feira vai ser a live de constelações. Exatamente. Tem a psicoterapia, tem a neuropsicopedagogia, que também é uma oportunidade. Os temperamentos, né? Temperamento, A terapia alimentação. floral. Tem mais alguma Sim, coisa que eu não lembro? eu acho que você falou todas. Eu Você acho falou também que falei todas. Então, assim, eu todas. acho que foi algo que a gente pensou de uma forma é, muito integrada, justamente porque a gente sabe que tem pessoas que gostam de se expressar mais verbalmente, tem outras que não. Tem outras que têm uma linguagem mais corporal e a gente precisa ter mais abordagens corporais com ela para poder fazer com que ela entenda seus processos de realização. Para outras, os florais vão funcionar Entendo. muito bem, outras já vão ter resistência a tomar o floral. Então, assim, a gente precisa encontrar mecanismos de fazer com que a pessoa consiga realizar o que ela deseja realizar, independentemente dela ter mais aptidão para um ou para outro tipo de terapia ou de abordagem, porque a gente sabe que com isso a gente consegue facilitar os processos, né? Isso. Então, eu estou super feliz com isso, da gente ter essa oportunidade de fazer dessa forma. E é isso. Além de ajudar a pessoa a integrar ou oferecer diversas abordagens diferentes que possam contribuir para o autoconhecimento e o crescimento dela, essas várias abordagens vão mexer com a pessoa de uma forma diferente e vão trazer à tona conteúdos que ela vai poder se olhar de uma maneira mais inteira, né? Então, o que uma constelação familiar traz à tona, a psicoterapia verbal não traz muitas vezes, ou às vezes leva meses para trazer. É verdade. Então, nós vamos oferecendo, assim, cutucos na pessoa, né? Estímulos na pessoa, para que ela traga quem ela é. E a gente possa ajudá-la a se ver como ela é, para ela dizer assim, bom, diante disso, o que eu quero é seguir por aqui. Maravilhoso, Cris. Cris, a gente precisa encerrar em no máximo 5 minutos, porque senão eu não vou conseguir gravar. Tem algum recado que você queira? Tem alguma coisa que você acha importante a gente falar aqui? Tem sim. Eu acho que eu gostaria de frisar que esse é um momento que a gente está vivendo mundialmente que precisa olhar para a nossa vida, escolher o que vale a pena manter na nossa vida, escolher o que precisa mudar, o que precisa eliminar da vida, para que a gente possa viver melhor. Outro dia eu li uma postagem que dizia assim: não vamos torcer para a vida voltar ao normal, porque o normal nos adoeceu. E é isso. O normal do mundo nos adoeceu. A gente precisa ver que outro normal a gente pode construir. E isso é coletivo, mas começa no indivíduo. Então, cada um que tá aqui nos ouvindo agora, que possa olhar para si e pensar: o que que eu quero construir? O que que eu quero que seja o meu normal? Né? Vamos atrás disso, vamos achar as respostas para isso. Essa é a minha, a minha espetadinha hoje, assim, meu cutuco hoje. E eu quero dar uma cutucada a mais aí, né? Já que você cutucou desse normal, e eu quero cutucar também que, assim, muitas vezes o normal da gente é o normal baseado nas expectativas dos outros. Qual é o normal baseado nas minhas expectativas, né? Sim. O que é que eu espero de mim, não o que os outros esperam de mim. Então, que a gente tome decisões mais, decisões que estejam mais alinhadas com o nosso coração mesmo, não com o nosso racional, não com quem a gente quer mostrar que é, mas
mostrar realmente o que a gente quer mostrar para a gente. Então, não adianta a gente somente parar e olhar para um futuro se a gente está continuando dentro das expectativas dos outros. Se a gente vai cursar uma faculdade X, Y ou Z, porque o pai, a mãe, ou o namoradinho ou namoradinha acha que é a melhor coisa, né? Uhum. É porque vamos trabalhar na empresa da moda, porque as pessoas vão supervalorizar isso. Tudo isso é expectativa alheia, e expectativa alheia não realiza o que a gente deseja e nem realiza a gente como a gente é. É isso aí. Então, acho que esse é um ponto, sabe? Tentar. Acho que o programa Meu Florescer ele tem uma função super importante de fazer a pessoa se conectar com essa verdade dela com ela mesma. Isso. Despida das influências de outras pessoas, do olhar dos outros, das questões que os outros trazem, das expectativas, dos desejos de outras pessoas que não sejam os próprios. Eu Perfeito. sou a favor de, enfim, que a gente utilize o programa Meu Florescer dessa forma, como uma ferramenta mágica, assim, para ajudar as pessoas nesse movimento, né? Ferramenta mágica, gostei. Mas Isso né? aí. Não deixa de ser. É Né? magia o que acontece com a gente quando a gente começa a olhar para essas questões. É um negócio que realmente é fantástico, é transformador demais. É isso mesmo. Perfeito, Aissa. Cris, Obrigada. obrigada. Pessoal, obrigada. A gente vai responder as perguntas de quem cutucou aqui e a gente não conseguiu responder agora. Mas obrigada, Cris. E a gente se vê na próxima quinta-feira, tem outra live. A gente vai falar sobre como as constelações sistêmicas podem ajudar a gente nesses processos para a gente realizar o que a gente deseja. Quem quiser pode vir, eu não sei o horário, eu acho que vai ser um pouquinho mais cedo, mas dá uma olhadinha depois no perfil aí da Vida em Flow, que a gente vai se encontrar aqui na quinta-feira. Tá bom? Tá joia. Tchau, beijo, obrigada.